E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelhecer na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ou só tem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu vi uma árvore cortada, mas dá o cheiro das águas, e Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu vi uma árvore cortada, mas dá o cheiro das águas, e Deus minha vida restaurar. Aleluia! Glória, 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 glória. Deus. Meu Deus. Aleluia. Olha, meu Deus, santo é teu nome, Jesus. Irmãos, está no piano e a gente não consegue cantar no piano, não. A gente fica todo perdido. Então vamos cantar no normal mesmo. Se não pegar o normal, a gente canta no gogó mesmo. Cortaram árvores
base. Eu quero chamar a pastora Lucimara. Meus irmãos, não que Deus não está derramando bênção para cada um, mas quando a missionária estava louvando aqui, Deus estava entregando algo para 3 pessoas. Era para a pastora Fernanda e eu vi algo entregando para a pastora Lucimara. Coisa grande. E a nossa irmã Joanice, prepare. Tem um papel de vitória. Viu? Deus está movendo aqui. Mas eu vi algo, Deus está entregando uma chave para você. E eu vi uma chave para a pastora Fernanda, viu? Vamos orar pela serva do Senhor. Depois vocês vão entender porque Deus entregou essa vitória diferente, amém? Pai, está aqui tua serva que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, use ela como um canal de bênção, Pai. Pai, que ela não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que a tua igreja necessita, que é em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, glória a Deus. Deus já está trabalhando, né? Nós somos só instrumentos, mas se Ele quiser, Ele faz. Ele usa desde o início do culto para falar ao nosso coração, né? E Ele está trabalhando hoje diferente. Ele está trabalhando com delicadeza, né? Porque tem feridas que dói. Então Ele vai mexendo com calma, devagar. O sofrimento não ser tão grande, amém? E é muito bom que não sabe sobrevivente da dor. Está olhando para uma mulher que era para estar morta, porque o marido pegou uma bala, colocou dentro do revólver 38, ele ia me matar. E ele fez roleta russa, ele fez assim, ó. É o presidente do mal, não sei se ele está olhando. Ele é um homem transformado hoje. Eu era para estar morta, ele era para estar preso. E o meu filho mais velho não era para ter mãe. Então, para você ver como Deus é maravilhoso, né? Ele nos ajudou a sobreviver à dor. Nós superamos a dor. Amém? Eu me lembrei de tantas coisas. Eu me lembrei de quando a minha mãe ficou sabendo que eu era a 4ª mulher, ela já falava que ela não me queria. Eu via as brigas dela com meu pai e ela falava, eu não queria essa menina, porque eu era a 4ª mulher. Né? Eu me lembrei de tantas coisas que eu passei na rua, tantas lutas. Hoje eu entendo por quê. Porque alguém aqui precisava ouvir, precisava estar aqui nesse encontro. Alguém precisava aqui hoje. E às vezes a gente vai se movimentando e a ferida continua aberta. Porque as feridas não são curadas pelo tempo. As feridas, o único que tem o poder de curar é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus tem o poder de penetrar na nossa alma e discernir a intenção do coração e tirando todo sentimento de perturbação. E eu quero falar nessa noite a respeito de Radassa. Aí eu entendo por que Deus falou desde o início de cura, né? Quero falar a respeito de uma órfã, amém? Que ela foi levada no meio do exílio, como serva, vai estar dentro do reinado de Suzã, e no meio de uma trajetória de luta, de dor, ela foi levantada como rainha, amém? Todo o sofrimento que você passou tem um porquê. É para Deus cumprir em você o propósito dele. Ele precisa trabalhar em você para que você venha viver o propósito dele. Não dá mais para ele se movimentar como se estivesse tudo bem, e às vezes não está. A gente mascara o nosso sofrimento, a gente mascara a nossa dor. Eu entendi, pastora Érica, quando eu entrei primeiro numa clínica de mulher independente, eu entendi. Foi ali que eu contei meu testemunho. Eu não era nem pastora na época, que eu entendi porque eu tinha passado por tanta situação difícil dentro da casa dos meus pais, para ministrar cura com mulheres dependentes de droga, de alcoolismo, depressivos. Aí eu fui entender que eu poderia usar a minha dor para ajudar outras mulheres. E é isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus está restaurando você. Tem relacionamentos que não conseguem se relacionar bem por causa de feridas na alma. E às vezes a gente fala, não, o problema é o marido, o problema é a mãe. Não, o problema é a gente também. Porque a gente não se entrega. A gente está no hospital de Deus, que a igreja é o hospital de Deus. A gente não se abre. A gente não chega aqui chorando de joelho. A gente não se lança, a gente não confessa a dor. A gente não abre o coração para liberar perdão. E a gente vai se movimentando doente. E isso gera deformidade muitas das vezes no nosso ministério. O nosso ministério não tem êxito, porque a gente não consegue ser livre
das nossas deformidades emocionais. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre Esther. Já achou aí, igreja? Dá glória a Deus aí. E sucedeu num dia de Assuero, que este é Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naquele dia assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado fez um convite a todos os príncipes, seus servos, o poder, para mostrar o poder da Pérsia, da Média, aos seus senhores da província que estava perante ele, para mostrar a riqueza da sua glória, o seu resplendor e a sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando aquele grande dia, passando aquele grande dia, o rei fez um convite a todos que se achassem na fortaleza, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Amém? Glória a Deus. Vamos pular aqui, ó, o 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei muito alegre do vinho, mandou Meumã, Bizá, Arbone, Bigdai e tal, os nomes dos 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença a rainha Vaste, com coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu a sua ira. Então perguntou o rei aos seus sábios, entendidos dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos da lei do reino. E os mais chegados disseram ao rei, versículo 15, o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vaste, que não havia cumprido o mandado do rei pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos da província, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos aos seus olhos. E quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a presença a rainha Vaste, porém ela não veio, e naquele mesmo dia o príncipe da Pérsia, Média, dirão a todos os príncipes o feito da rainha. Amém? Passamos-se os dias, capítulo 2, versículo 2, para assim, então disseram os mancebos do rei, que busque para si moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, o eunuco, guarda das mulheres, e deram-lhe os seus efeitos. A minha história é muito grande. Amém? Vamos sentar glorificando a Deus. O 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência mais do que todas as virgens, porque a coroa real estava na sua cabeça, e assim fez ela rainha em lugar de Vaste. Amém? Eu quero entrar aqui falando a respeito de Radassa, né? O antes e o depois. Radassa era ela antes de ter entrado no palácio. Radassa significa murta, né? Que é um arbusto seco que cresce no deserto, que só serve para gerar sombra, que não tem muito fruto. Foi assim que Esther entrou dentro do palácio de Suzã, como uma murta seca que tinha perdido seu pai. A Bíblia fala que ela tinha perdido sua mãe. Ela não tinha mais família, não tinha ninguém. E ela era jovem, já imaginou você na sua juventude e perder, né, as pessoas que você mais gostaria de receber amor? Porque quem tem mãe quer receber amor. Quem tem pai quer receber amor. Nós temos família para isso, para nós recebermos amor. Uma pastora Rita falou aqui que muitas das vezes não é o que acontece. O diabo, sabendo daquilo que Deus tem na nossa vida, ele entra dentro de lares e ele perturba famílias inteiras, causando ferida no coração de jovens, de mulheres. E ela estava assim. Só que ela encontrou alguém, né? Ela encontrou seu primo, Mordecai, que a acolheu como filha. E a Bíblia fala que ela entrou no palácio para servir como serva. E simplesmente aconteceu uma situação em que o rei fez um banquete. Ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele reinava em 127 províncias. Ele fez um banquete, ele chamou muitas pessoas poderosas
para ele poder mostrar a beleza da sua riqueza. Só que teve um momento em que ele chamou a sua mulher baixa, uma rainha, alguém que já tinha uma posição de rainha. E é importante que nós venhamos entender a nossa posição hoje. É importante nós entendermos que muitas das vezes as pessoas falam que você é uma murta, que você não tem nenhuma utilidade. Só que Deus está preparando para você um posicionamento de rainha, uma posição de reino. E o problema de quem não é curado é que ela não se enxerga como Deus se enxerga. O pior de tudo isso é quando a gente começa a se enxergar como alguém que é rejeitada, alguém que é desprezada. Eu falava muito, para mim mesma, que eu era tratada como um cão. Porque minha mãe pegava o pau, fio de ferro, ela me batia com muita violência. E eu ia para a escola toda marcada, eu tinha vergonha, porque eu usava vestido, então eu tinha vergonha dos vergões. Então eu era espancada dentro de casa. Então dentro da minha mente eu era maltratada. O cachorro da minha casa era mais bem tratado do que eu. E isso foi gerando, porque quando eu estou ferida, o inimigo ele lança algumas coisas dentro de nós que eu quero falar aqui. Não fugindo da palavra, ele gera esse espírito de rejeição, porque eu achava que a minha mãe amava mais a minha irmã do que eu. Né? A minha irmã também foi vítima de uma violência física, eu contei no outro encontro. E a minha mãe levava a minha irmã, olha só, levava a minha irmã para uma casa, para conversar, para falar da vida dos outros, na verdade. E tinha um homem que ele era bem grande, ele tinha problema mental. Esse homem pegou a minha irmã, prendeu a minha irmã no quarto e violentou a minha irmã com 6 anos de idade. 6 anos de idade. E a minha mãe, quando a minha irmã falava que não queria ir lá por causa disso, a minha mãe insistia e levava eu também estava lá. E levava a minha irmã. Então, por muitas vezes, esse homem grande e forte, ele machucou a minha irmã. Eu só descobri isso, sabe quando, igreja? Quando eu cuidei da minha irmã, quando ela se converteu. Que eu não entendia por que a minha irmã era revoltada. Porque minha irmã falou para a minha mãe não acreditou na minha irmã. Ela falava que aquele homem me machucava, eu não quero ir na cara do Lacida, porque aquele homem me machucava. E a minha mãe teve vista grossa, ou não quis entrar num problema, na verdade, ou ela não quis entrar ali numa situação de conflito com aquela família, mas ela preferiu deixar a minha irmã ferida por anos. Eu cresci vendo a minha irmã gritar, ela gritava com a minha mãe como se as duas fossem duas desconhecidas, não tinha respeito, mas era uma revolta que existia no coração da minha irmã mais velha. Eu só descobri quando eu cuidei da minha irmã, quando eu me converti, eu ganhei ela para Jesus, e que ela, chorando como uma criança ferida, conhecendo a Cristo, ela falou: eu não perdoei a minha mãe, porque ela sabia, ela não cuidou de mim, ela não me defendeu, ela não me protegeu. Então gera dentro de nós espírito disso. Então o inimigo, ele sabe que tem uma ferida aberta, e a ferida aberta dói. Quando você coloca o metiolate aí, arde, coloca o álcool, arde, dói, e você, quando está ferida, parece que tudo bate em cima do machucado, né? Parece que as pessoas adivinham que você tem uma área machucada, e elas vão lá e batem, e continua doendo, e continua doendo. Então o inimigo, sabendo disso, ele quer perseguir a semente da mulher. Ele tem perseguido as mulheres nos dias de hoje. Meu marido, quando ele ficava nervoso, que o Mauro, ele tinha uma ira terrível, ele grudava no meu pescoço. Nós não éramos crentes, ficamos 4 anos amigados antes de Cristo. Ele grudava no meu pescoço e por muitas das vezes eu gritava: me larga, você vai me matar. Ele já chegou a me jogar no chão assim, do lado do meu filho mais velho. E meu filho mais velho caiu voltado com o pai. E eu caí no chão, e meu filho mais velho, como criança, não consegui fazer nada para me defender. Mas eu amava tanto aquele homem que eu passei por cima de tudo isso. Porque tem mulheres que passam uma situação de abuso, mas amam tanto que acreditam na libertação. E eu fui me anulando por causa dele. Eu mendigava atenção. Eu era tão carente que eu mendigava. Para mim, por mais difícil que fosse aquilo ali, para mim era o que eu precisava, porque eu não tinha lá atrás. Então um pouco que eu tinha para mim mesmo, debaixo de violência, para mim era o necessário para suprir a carência emocional que eu tinha, sabe? Então cada vez que alguma coisa me dava um gatilho, porque as feridas, elas geram gatilho, é um trauma psicológico. Eu conheço pessoas, às vezes, que cresceram falando: meu cunhado entrou nas drogas,
entrou nas drogas porque o meu sogro era preconceituoso, né? E ele falava assim: você é um neguinho, você não vai ser nada na vida, você vai ser um vagabundo. E ele entrou nas drogas, meu marido foi lá, brigou com ele para ele sair daquela vida, colocou numa clínica. Hoje ele tem uma casa muito linda em Minas Gerais, trabalhou nos Estados Unidos, ele é rico, ele é produtor de café, mas era um drogado para muitos. Mas meu marido acreditou nele, lutou por ele, e Deus restaurou a vida do meu cunhado. Hoje ele ama o meu marido como se ele fosse o pai dele. Eu estou querendo dizer que o que aconteceu comigo aconteceu com muitos aqui, muitos de nós passamos. Mas a diferença é que a gente quis ser livre, a diferença é que a gente quis superar. E a Bíblia fala que Baixa, ela não valorizou a posição dela, então ela desprezou tudo aquilo. Ela desprezou, porque como aquela mulher estava lá na cara de Simão chorando, ela estava agradecendo, beijando o Senhor, né? Beijando os pés do Senhor, enxugando com os cabelos das lágrimas dela. O Senhor falou: aquele que muito perdoou, muito amou. Então o Senhor nos resgatou feridas, nos resgatou cheio de traumas, de rejeições, cheia de carências. Mas quando Ele resgata a gente, Ele nos cura. Eu fiquei emocionada aqui com a peça da Juliana, porque foi assim que a gente se encontrou na presença do Senhor. E Radassa não imaginava o que Deus ia fazer na vida dela. Radassa, ela não imaginava que no meio de uma seletiva, uma seleção de jovens bonitas, jovens dóceis, né, que tinha uma boa aparência, ela seria escolhida. E Deus te escolheu também para mudar a sua história. Então existem sequelas que vêm sobre nós quando nós não temos um cuidado que nós precisamos. Não temos. Foi muito difícil eu perdoar minha mãe, muito difícil, mas quando eu perdoei foi libertador. Eu ganhei minha mãe para Jesus. 46 anos ela morreu, eu tenho 50. Minha mãe morreu com 46 anos, eu ganhei minha mãe para Jesus. A pessoa que mais me maltratou me pediu perdão, ganhei ela para Jesus. Ela morreu depois de uma semana que ela aceitou Jesus, porque eu decidi perdoar. Eu decidi ser livre da lembrança do passado. Então existe muitas das vezes sequelas. Vou falar um pouquinho das sequelas, tá bom? Rejeição. Nós nos sentimos rejeitadas. Achamos que Deus vê todo mundo, que Deus olha todo mundo, que Deus cura todo mundo. Nós achamos que Deus não nos cura. Só que Deus não é que nem um homem. Deus, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai de amor. Ele jamais nos rejeita. Deus não é que nem um homem que muda, porque Ele não muda. Ele continua amando as suas filhas, Ele continua amando você. Tanto é que você está aqui, porque tinha mulheres que eram para ter morrido, mas Deus não deixou ninguém tocar na tua vida, porque Ele te ama. Deus não é que nem o homem maltrata, destrata, mas Deus não. Deus, Ele vem, te acolhe, te cura e te restaura. Então a inveja, às vezes a pessoa tem inveja. Eu observei tudo que Deus falou. Por que a pessoa tem inveja? Não é maldade, porque ela queria ter o que a pessoa tem. Ela queria ser o que a pessoa é. Ela não superou ainda a incapacidade que existe nela, o espírito de comiseração. O que é o espírito de comiseração? É aquela sensação de que eu mereço o lixo, eu não consigo fazer nada. A pessoa tem complexo de si mesmo, né? A pessoa acha que a testa é feia, o cabelo é feio. Sabe como é que eu entrei dentro da igreja? Toda pintada, com uma roupa lasciviosa, toda ajustada, já viu? Já não eu com a roupinha apertinha, né? Apertadinha, era eu. O Senhor, com o tamanho amor, me escolheu, Ele me chamou. Minha jovem, Deus está te chamando hoje. Ele vai matar a tua história. Eu já saí lá do fundo chorando, dobrei os meus joelhos e desde então não saí da presença do Senhor. 33 anos na presença do Senhor. Nós temos às vezes ciúmes do outro. Não podemos ter. Quando eu sou curada, quando eu quero ser livre disso, eu não quero ter ciúme da irmã. Eu sei que eu sou uma bênção. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele me escolheu. Eu sei que sou menina aos olhos do Senhor. E tudo isso atrapalha, vira bloqueio para a gente não viver a totalidade da promessa, para a gente não viver os milagres de Deus. Então eu não posso, eu tenho que rejeitar tudo isso. Eu tenho complexo no meu corpo, não me acho bonita. Hoje eu acordo sem nada, eu sou um pouco vaidosa, viu? Eu tenho autoestima lá em cima. Mas eu acordo sem nada, me acho linda, toda descabelada. Me acho linda.
E aí daquele que fala que não é. Fala, não vai ser o meu. Mas eu já tive a estima lá embaixo. Eu não me arrumava, depois de casada, eu não me arrumava, sabe? Eu não tinha vontade de fazer nada, eu estava entrando numa depressão também. Eu não entrei, porque o Senhor me resgatou. Então, primeiro, o que Deus quer resgatar aqui nessa noite? O amor próprio. Você tem amor próprio. Porque Deus é a fonte do amor. Quando eu entendo que não é no marido, quando eu entendo que não é nos filhos, quando eu entendo que é do Senhor, Ele é a fonte do amor, eu tenho tudo que eu preciso dele. Por que a igreja precisa se abrir para ser curada? Porque Ele quer te encher do amor dele. Ele quer constranger da presença dele. Glória a Deus, aleluia. E nós entramos na igreja como se fosse um culto natural. Não é um culto natural. Muitas das vezes eu preciso dobrar os joelhos e chorar e falar: Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser transformada, eu preciso ser quebrada, eu preciso ser tratada, eu preciso me abrir. Para quem eu tentarei eu? Para o quebrantado de espírito, o contrito de espírito, que é o contrito de espírito, o coração ferido, para esse atentarei. Por isso que eu tenho que chegar na igreja chorando, chamando a atenção do Senhor. Às vezes eu entro na igreja ferida, saio ferida do mesmo jeito, mas eu preciso viver o milagre de Deus, receber a cura dele plenamente na minha vida. Não dá mais para mim ficar emocionalmente abalada, não dá mais para mim deixar qualquer pessoa falar aquilo que não é verdade de mim. Não dá mais. Somos inseguras. Então eu tenho ciúme do outro porque eu tenho medo de perder ele. Tem irmã que tem ciúme de irmã, sabia disso? Tem uma obreira que eu vou falar. Eu estou cuidando, amada. Ela é uma missionária, já passou por 2 igrejas. Amada, ela me agradece cada vez que eu faço algo para ela. Ela passa, pastora, muito obrigada. Eu falei: amor, não fiz nada. O cuidado que eu tenho, todo mundo tem que cuidar de todo mundo, pelos pastores, pelos irmãos, pelos vizinhos, amigos, todo mundo. Mas ela me agradece, ela falou: nunca ninguém me amou tanto que nem a senhora. Mas eu não estou fazendo nada. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Porque, amados, pessoas entram na igreja feridas e saem feridas. As pessoas não recebem acolhimento, que nem foi falado aqui. Não recebem amor. E ela me agradece. Eu falei: amado, é o mínimo. Conte comigo o que você precisar. Mas você observa que muitas das vezes as pessoas são até ungidas, muitas das vezes doentes, emocionalmente. Porque não teve a palavra na hora certa para fechar a ferida, para curar o emocional da pessoa. Então a pessoa se transforma numa pessoa insegura. Ela tem medo. Ela tem medo de perder. Ela mendiga atenção. Ela tem necessidade de ser vista, ou necessidade de ser reconhecida. A pessoa, às vezes, que ela se exalta muito, ela tem 2 ápices: ou a rejeição ou a soberba. Que quando Deus usa um pouco, ela não é tratada, ela quer mostrar que fez. E aí tem o que? Na exaltação o Senhor abate. Aí ela vai para a rejeição de novo. Porque ela tem necessidade de ser vista. Ela tem necessidade de ser reconhecida. E isso não é o alvo do Espírito Santo. Quem tem que ser visto em nós é Cristo. É Cristo que tem que ser elevado. Não importa aquele Cristo que nós viemos diminuir, é Ele que tem que ser exaltado. Só que nós nos movimentamos assim. Você viu que Deus me usou? Você viu que Deus falou através da minha vida? Você viu que palavra? Não precisamos dessa necessidade, porque a recompensa de Deus vem. Não adianta termos aplausos do homem e nós não recebemos tudo que a nossa alma precisa. Esther não imaginava que ela ia passar por aquela mudança drástica e radical. Só que aí nós ficamos com um trauma psicológico. O que é trauma psicológico? Nós temos o gatilho. O que é o gatilho? É as vozes que vêm até nós. A voz do inimigo, a voz das pessoas que estão ao nosso lado, que não são libertas, que não se converteram ainda, que traz um trauma psicológico. Então a minha mente, ela volta de novo a tudo aquilo que me deixa para baixo. Eu tenho um gatilho. É aquela pessoa que ela é temperamental. Precisa ter uma sessão de terapia aqui, gente. Temperamental. Ela muda de humor. Porque ela é direcionada para aquilo que ela ouve, para aquilo que as pessoas falam. Quem você é, aleluia, a sua identidade, quem você é verdadeiramente, o Senhor sabe quem você é. Então existe um trauma psicológico
que nós muitas das vezes ouvimos as vozes que geram gatilho e que fazem a gente mudar a posição que nós estamos. E a Deus. Existe também o trauma emocional, que é a lembrança daquilo que foi concretizado, que é uma violência física, um espancamento, a fome. Eu passei pela dor da fome. Ficar 3 dias sem comer, amados, é terrível. Passei fome, frio na rua, roubaram minhas roupas. Então sabe o que é isso? Quando eu lembrei de uma tia minha e ela me acolheu, me deu a melhor coisa que eu... Foi aquele acolhimento de eu estar dentro da casa daquela tia, poder ter onde dormir. Eu não deixo meus filhos jogar, eu não deixava, né, que já casou, eles jogar comida fora. Não joga, você nunca passou fome, mas eu já passei. Se não for comer, nem coloca no prato. Porque isso gerou isso em mim. Eu valorizo a comida que está no prato. Eu valorizo a cama que eu tenho. Eu valorizo o conforto da minha casa. Sabe? Então, tudo isso acaba refletindo na nossa vida, ou para o bem ou para o mal. Mas eu preciso ser livre. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo um filme e eu lembrei de uma situação de violência que eu passei também na rua. E aí, meu Deus, eu comecei a chorar na frente do filme. Porque a ferida estava aberta. E quando eu sou curada, você entra no assunto, você não tem vontade de chorar. Você mexe no assunto, você entra no assunto e aquilo não dói dentro de você. Então nós precisamos pedir para o Senhor não colocar um narcótico, uma anestesia, mas para o Espírito Santo de Deus vir aqui nesta noite e nos curar plenamente, curar as nossas emoções, cicatrizar. Alinhar para cá, pegar agulha espiritual, fechar a ferida, curar para ninguém mais nem entrar, porque a partir da hora que você se transformou em filha, ninguém mais vai te ferir. Você é filha, hoje você está protegida. Hoje você está debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo. Ninguém mais pode te ferir. Ela não imaginava que ela iria virar em Radassa, que a Radassa iria virar Esther. Ela não imaginava. Mas aproveitando que eu amei essa pastora Érica, né? Só Deus falou a mesma coisa para mim a respeito da sobrevalorização. E a mãe do rei Lemuel, ela deu um conselho para ele. Falou: olha, não convém que o rei bebendo vinho forte, bebida forte. Não gaste a sua vida com mulheres estranhas. Ela começou a aconselhar. Então ela falou: busca uma mulher virtuosa. Conselho de uma mãe para o rei. Acho que Esther nem imaginava que ela ia ser rainha, né? E aí esse versículo só: mulher virtuosa, 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede como o de rubis. E eu vou falar um pouquinho sobre o rubi, entrando aí no assunto da supervalorização, que eu acho que nós temos que nos valorizar. Você vai sair daqui diferente, com a visão diferente de quem você é. O que é o rubi? Por que a mãe do rei Lemuel comparou a mulher com o rubi? Fala para mim, amada. Porque o rubi é uma joia tão difícil de se achar, mas quando ela é achada, ela tem muito valor no mercado. O rubi é uma pedra preciosa, verdadeiramente ela vem do mineral, ela tem uma cor vermelha intensa, chamativa, mas pela sua dureza, ela é muito elevada, são poucos os que acham. Porque para achar o rubi, você tem que usar a penha. Você tem que pegar uma rocha e quebrar ela, porque o rubi fica dentro da rocha. O rubi, ele é extraído de dentro de uma situação dura. O rubi sai de dentro de outra rocha, é uma pedra brilhante, sabe? E que ela, como é que você identifica o rubi? Pela beleza da cor. Ela tem cor, tem vida, tem direção, tem chamado, tem escolha de Deus para você. Então ela é observada no meio da rocha, que é esmiuçada, que é quebrada, batida, e no meio de muitas pedras ela começa a mostrar que ela está ali, ó, vermelhinha, brilhando. Glória a Deus. Então a pessoa que está lá, um mineiro, né, que está quebrando a pedra, ele observa e ele fala: ali tem um rubi. A cor do rubi é tão intensa, ela é chamativa, porque ela muda. Então o rubi, ele é uma cor que reflete, né? Cristalina. Ela gera entre o roxo, o alaranjado e o vermelho. Então não é uma cor que simplesmente fica de um jeito.
ela muda, mas para a beleza dela melhorar. Ela muda para refletir cores diferenciadas, né? Diversificadas, que faz com que a beleza dela, aleluia, seja refletida para aqueles que realmente a olham. Tanto é que a coroa dos reis sempre tinha um rubi, que era aquela cor vermelha nas coroas dos reis, porque não era qualquer pedra, era uma pedra preciosa. E você, mulher, é uma pedra preciosa. Você foi rejeitada, você não é. Você foi desprezada, você não é. Você foi tratado como um ninguém, mas você tem muito valor para Deus. Muitos te rejeitaram, te desprezaram, mas o Senhor está dizendo: você é o meu rubi, uma joia rara nas minhas mãos. É uma pedra resistente a arranhões. Olha só, pedra resistente a arranhões, ideal para o uso diário. Se ela cai, ela não quebra, ela não se arranha, não perde o brilho, não perde a beleza e não para de refletir. Ela não para de refletir. Então o rubi é resistente à queda. Por isso que Deus trouxe essa palavra, por isso que Deus está falando aqui, porque você é resistente à queda. Quando nós caímos, Senhor Deus vem, nos limpa, nos trata, nos coloca na posição, a gente continua refletindo. Então põe isso na sua alma. A Bíblia fala que eu sou o quê? Mulher virtuosa, quem achará? O Senhor me achou. Eu sou o rubi dessa geração. Você é a rubi dessa geração. E o rubi tem 4 tipos. Essa mesma pedra, que é esmeralda, que é verde, veio tudo do rubi. Eu descobri isso hoje. O rubi que é vermelho, que tem 3 metáforas de cores. O diamante branco, que é transparente. E a safira, que é azul, que é coisa linda, né? A safira, que simboliza o céu, provoca efeitos fluorescentes e se encontra dentro das rochas e era colocado nas coroas dos reis. Então, primeiro, a Bíblia me compara um rubi. Nunca mais você vai falar que você é feio. Harabashuri canta. Nunca mais você vai falar que você não é bonita. Nunca mais você vai falar que você é insignificante. Nunca mais você vai falar que você é. Para de falar o que você não é. Começa a declarar: eu sou um rubi, uma joia rara. Porque Deus me achou e Ele me valoriza. Ele me valoriza. Ele sabe o valor que eu tenho. O valor que muitas das vezes, porque muitos aí fora, sabe o que estão fazendo? Estão matando também. Estão batendo também. Estão se vingando também. Porque cansaram de sofrer na mão de pessoas violentas. Mas hoje eu sou tratada que nem uma rainha. Aquele homem violento, hoje ele me trata assim: ele é muito meloso, eu já não sou. Porque minha vida é Cristo, não é o mal. Minha vida é Cristo. Hoje eu não mendigo amor, Ele me dá sem eu pedir. Ele fala todo dia para mim: Lucimar, eu te amo. Todo dia. Ele me beija, pede desculpa por não poder fazer amor. Pede desculpa, meu marido assim. Um homem transformado, porque ele quis, mas porque eu também lutei. E eu acreditei que o Senhor Deus iria mudar a minha sorte. E eu conseguiria fazer a obra do Senhor, curada, restaurada, com um lar transformado. Hoje a gente cuida de pessoas, mas eu superei as quedas. Superei os arranhões. Quando eu passo o remédio certo, a ferida cicatriza. Se me curte, é uma pomada boa para ferida, né? Se me curte, passa se me curte. Antigamente era aquele roxo, né? Ventiolate, meu Deus. Queimava tudo, mas curava qualquer ferida. Quando eu não passo o remédio certo, eu continuo doente. Então eu preciso entregar hoje, nessa noite, tudo isso para Deus tratar. E a Bíblia fala que chamaram uma seleção, um monte de mulheres, amados. Por quê? Porque o mau exemplo de Vasti tinha refletido para todos os reinos. Porque os homens seriam desrespeitados. E não é porque alguém não te valorizou, pastora Érica. Não é porque alguém não te amou que você não vai ser amada ainda. Que você não vai ser respeitada ainda. Que você não vai ser cuidada ainda, não é? Um dia a pessoa vai se lembrar e falar: meu Deus, olha o que eu fiz, eu joguei fora a oportunidade. Eu deixei de valorizar a pessoa. E ela não imaginava, mas o Senhor estava querendo levantar Esther, a estrela daquela nação, do reinado da Pérsia.
de Murta. Ela foi selecionada no meio de muitas mulheres, não só pela beleza. Sabe qual é a diferença de Esther? Esther não pediu nada os eunucos do rei. Presta atenção. Depois você lê lá. Todas as escolhidas na seletiva pediram joias, pediram roupas. Ela não pediu nada, mas ela amou Assuero como se fosse a única oportunidade que ela teria. A Bíblia fala que o Assuero a amou mais do que todas as mulheres, porque ela não estava apegada aos valores desta terra, e por causa disso Deus a exaltou de uma tal forma que ela se transformou de uma mulher rejeitada, desprezada, uma órfã, a uma rainha chamada Esther. Rabachuri cantar, todas as vozes mentirosas vão sair da sua mente. Todas as lembranças do passado vão sair de dentro da sua alma. Porque você é Esther, você nasceu para, aleluia, para gerar luz, para brilhar nessa geração. Rabanabachuia. E a Bíblia fala que no meio de todas essas situações, amada, sabe o que aconteceu? Veio um homem chamado Ramã, um cara traiçoeiro, inimigo do povo de Deus, inimigo de Mardoqueu, porque Mardoqueu ele não se submetia a homens soberbos, ele só adorava a Deus. Fez um edito, enganou o rei Assuero e fez um decreto para que em determinado dia todo o povo judeu fosse extirpado, fosse destruído. Só que no meio de tudo isso, ela não se identificou como judia. Sabia que a gente não precisa falar que a gente é de Deus? Sabia que a gente não precisa que as pessoas enxerguem o que Deus está fazendo? Mas é melhor nem enxergar. Porque as pessoas às vezes ficam enxergando, em vez de ficar feliz, ficam torcendo contra. É melhor nem enxergar. Já só ouvir depois o que já está acontecendo, que é melhor ainda. E a Bíblia fala que no meio disso tudo chegou aos ouvidos dela. Mardoqueu colocou pano de saco, foi na frente do palácio e ficou em humilhação de jejum na frente do palácio. Aí falaram: Esther, seu tio está lá, seu parente está lá, se humilhando com roupa de saco lá na frente do palácio. E ela falou assim: manda ele vir aqui, manda ele trocar de roupa e vir aqui. Ele falou: não, eu só entro lá se eu puder entrar do jeito que eu estou. Eu estou resumindo a história. E ele entrou com pano de saco. Ele falou o seguinte: olha só, não penses tu que se você não se posicionar, livramento não virá de outra parte. Não penses tu, Esther, que se você não fizer alguma coisa, Deus não vai fazer através de outra pessoa. Mas que neste tempo Deus te constituiu como rainha, foi para trazer livramento para o povo de Deus. Ele simplesmente olhou para ela e falou o seguinte: você não chegou ao luxo, você não chegou a essa posição para ficar olhando, ver todo mundo morrendo, para ver todo mundo destruído, para ver todo mundo, infelizmente, sabe, perdendo as suas posses, perdendo os seus bens. É isso que Deus está falando para as mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. Deus nos colocou num patamar de filhas, de joias, de rubis, para nós gerarmos vida na vida de outras pessoas que estavam morrendo. Porque eu estava morrendo, você estava morrendo. Sabe quando eu descobri o meu ministério pastoral? Quando eu estava chegando na empresa que eu trabalhava na padaria Laville, 10h30 da noite, eu encontrei uma mulher chorando, assim, no poste, entre o poste e o guia, com um menino segurando uma faca. E aquilo me comoveu, 11 horas da noite. E eu perguntei assim: o que está acontecendo? A mulher chorava. A mulher chorava e o menininho falou para mim: eu tirei a faca da mão da minha mãe, porque ela ia se matar. Eu perguntei: qual é o seu nome? Lucimara. Meu nome. Entrei dentro da casa, olhei por ela ali, ela não conseguia levantar, ela estava muito paralisada na dor. E aí eu olhei por ela, aí ela parou de chorar, falou o nome dela, entrei para dentro da casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, amada, a casa dela fazia dias que ninguém passava uma vassoura, uma bagunça, uma sujeira, louça de dias, roupa. 3 crianças, sabe quantos filhos que ela tinha? 3 filhos, sabe quantos filhos eu tenho? 3. Eu era para estar naquelas condições. E aí Deus falou comigo naquela noite. Aí eu fiz uma campanha na casa dela, Deus libertou ela, a mãe dela chegou depois bêbada. Eu fiz uma campanha, Deus restaurou a vida dela, o casamento dela. Ela pegou, foi embora para outro estado, recebeu uma proposta, foi embora para outro estado. Todo mundo liberto. Eu não era pastora, não era obreira, mas eu já era uma mulher de oração. Aí eu entendi o porquê que eu tinha sofrido.
para me guardar para mim, não, para me testemunhar que eu superei a dor e que Deus me usa para ajudar outras pessoas. Aí eu fui entender que tudo que eu passei pode gerar cura no coração de outras mulheres que querem ser curadas, que querem ser tocadas. E o nosso coração é o lugar onde Deus precisa tocar esta noite. É no nosso coração. Eu acho que ela venceu a dor da orfandade quando ela chegou ao reinado. Só que aí ela entendeu, poxa, se eu não me posicionar, vai morrer toda a nossa nação, eu vou morrer, que eu sou judia, vai todo mundo, quem me criou vai morrer, então eu preciso me levantar. E a Bíblia fala, mas o livro que não fala de Deus, mas que mostra o quanto o mundo espiritual é real. Ela se levantou para jejuar, se levantou para orar, pediu oração para o povo judeu em secreto, e todo mundo começou a jejuar e orar, e a Bíblia fala que ela entrou na presença do rei, ele levantou o cetro na direção dela, e ela denunciou o engano, e aquela sentença de morte foi mudada por causa da coragem de Esther. Tenha coragem. Tenha coragem. Existem espíritos ministradores que colocam mulheres em estado de cativeiro emocional, cativeiro psicológico. E nós não podemos mais estar assim. Nós precisamos nos abrir para Deus nos curar. No livro de... Eu louvo tanto a Deus, amados, que tudo que foi falado aqui tem a ver com o que eu já notei. Amados, eu tinha que falar de ir embora, você não precisava nem falar nada. No livro de Jó, capítulo 14, eu anotei aqui, as meninas cantaram, amados. As meninas cantaram. Olha só, Jó 14, 7. Fala assim: porque há esperança para a árvore cortada, e se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus frutos, mas se envelhecer na terra, tendo a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará os seus ramos a sua planta de novo, ou dará o seu renovo. Aleluia. No livro de Jó capítulo 5 também fala assim, 5:18, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere as feridas, mas as suas próprias mãos a cura. O livro de Osés capítulo 6 fala, né, que Deus ele abre, mas ele também fecha a ferida. Vinde, voltemos para o Senhor, porque ele nos curará, ele nos sarará. Quanto é importante eu entender que o Senhor está aqui, que o Espírito Santo de Deus está aqui. E você só vai sair daqui com seus complexos, com suas rejeições, se você não se abrir para ser curada. Se você não se abrir, mas se você se abrir, hoje é noite de Deus curar mulheres aqui. Que nós vamos rasgar o nosso coração. Senhor, Pai de mim um vaso novo. Pai de mim uma mulher nova. Pai de mim uma mulher transformada. Ah, irmã, amados, e como é bom às vezes a gente falar de tudo isso e não sentir mais dor. Não sentir mais sofrimento. E nós precisamos estar livres de tudo isso. Tudo que traz perturbação vai cair por terra aqui nessa noite, no nome de Jesus. Para que nós possamos ser verdadeiramente mulheres transformadas, restauradas pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu queria que vocês fechassem os corredores, derem a mão umas para as outras. Eu quero orar com a pastora. Vem cá, pastora. Dá a mão uma para a outra lá, Maria. Aleluia. Não, dá as mãos, eles dizem. Dá as mãos. Aleluia, Senhor. Pai amado, nós queremos te pedir, Pai, cura as feridas nessa noite. Cura os corações feridos, Senhor, pela dor, pelo desprezo, pela ofensa, pela violência, pelos estragos, pela rejeição da família, pela rejeição das pessoas que nós amamos, Pai. Cura, Senhor, suas filhas. Cura, meu Pai, desde a pastora, das irmãs que estão aqui, nós, cada um que veio aqui nesta noite cooperar. Vai curando o coração das suas filhas, para que nós possamos ter alegria, paz, amor próprio. Que nós possamos ser livres de toda palavra, de toda lembrança, de todas as vozes
Senhor, de tudo que nos perturba, papai, porque nós não somos aquilo que os outros falam, nós não somos aquilo que fizeram conosco, nós não somos insignificantes, desprezadas, rejeitadas, não somos murta, nós somos estrelas, nós somos rubi, nós somos rainhas, meu Deus. Então vai tirando aqui, meu Pai amado, deste coração toda insegurança, vai tirando todo espírito de rejeição nesta noite, vai tirando, meu Pai amado Deus, toda a enfermidade no caráter, os sentimentos, os pensamentos, tudo que traz gatilho, tudo que traz dor, oh Pai. Oh meu Deus, essa insegurança que não provém de Ti, Senhor. Põe confiança nela mesma, põe autoestima nela mesma, Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor, porque existem promessas que nós precisamos viver, e para viver nós precisamos estar curadas. Não adianta andarmos de um lado para o outro inquietas, não adianta nós estamos buscando fugas e saídas humanas. Nós precisamos ser curadas por Ti, pela Tua mão, pela mão do olheiro. Nós precisamos ser curadas pela Tua poderosa palavra. Então vai tirando deste coração, oh meu Pai, todo complexo, toda insegurança, toda necessidade de ser vista, de ser reconhecida, toda carência afetiva, oh meu Pai, toda necessidade de amor humano. Ah, Senhor, não que nós não podemos ter, mas Senhor, existe uma fonte de amor, existe uma fonte que vem do Teu trono, existe uma paz interior que só o Senhor dá. Oh meu Pai, existe uma alegria, um prazer de viver, que o Seu Deus opressor tem o poder para nos dar, meu Pai. Muda a sorte do Senhor de mulheres aqui, mulheres, meu Pai, que se vincularam a homens, meu Pai, violentos, mulheres, meu Pai amado, que se aliançaram, que se apegaram a homens, meu Pai, que não tem respeito, que não tem consideração. Oh meu Deus, vai trabalhando agora dentro da casa dela, vai trabalhando dentro do lar dela, vai repreendendo todos os espíritos ministradores que perturbam os seus esposos contra ela, que usam os seus maridos para maltratá-las, que usam, Senhor, e a mesma carne. A Tua palavra diz que a sua carne não pode maltratar a outra, porque faz parte da mesma carne. Então vai repreendendo, vai tratando, vai libertando, vai visitando agora os esposos, os maridos, os cônjuges, os namorados, meu Deus, porque tem mulher que às vezes fala, Senhor, leva ele. Não, meu Deus, não deixa ela orar assim, não deixa ela orar fora da palavra, não ore fora da palavra, mas ore na direção da palavra. Oh meu Deus, vai tirando a perturbação, vai tirando, meu Pai amado, todo o mal dentro deste casamento. Oh, Rabanabaxaia, vai curando, vai tirando o rancor, vai tirando a mágoa. Meu Deus, ajuda ela a perdoar, Espírito Santo. Assim como o Senhor nos perdoou, meu Pai, ajuda-nos a perdoar também. Ajuda-nos a perdoar também, porque quando perdoamos nós somos parecidos contigo. Mas quando retemos o perdão, nós somos que nem o nosso ofensor. Nós somos que nem com as pessoas que nos ofenderam. Não permita que nós venhamos ter um coração rancoroso, porque por isso existem mulheres em depressão, mulheres que morreram de câncer, porque alimentaram, Senhor, fora da Bíblia. A Bíblia fala para nós perdoar, mas nós insistimos em guardar rancor e pagar com a mesma moeda. Mas eu sei que o Teu poder e a Tua unção está aqui. Eu sei que a Tua unção está aqui. Mas-me essa penha para quebrar esse jugo da dureza deste coração ferido. Aleluia. Meu Deus, ajuda a Tua filha, Senhor, a ter um bálsamo para perdoar. Ajuda ela a perdoar, Senhor. Oh meu Deus, demônios estão perseguindo mulheres, espírito de morte, espírito de violência. Mas também existem as vastes, também existem as vastes que não buscam sabedoria. Também existem as mulheres que desrespeitam os seus maridos. Às vezes o marido não se opõe de vir para a igreja, mas assim ela desrespeita ele. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Ah, meu Pai, porque tem situações que o Seu Deus tem o poder de entrar. Ainda há uma esperança, ainda há uma saída para este relacionamento. Não desrespeite o seu marido, ame ele, porque ele vai ser alcançado por Cristo. Aleluia. Meu Deus, tire também
esse espírito de autoritarismo na vida de mulheres, que faz mulheres desrespeitar os seus maridos, que fazem mulheres levantar a mão, colocar a mão no dedo do marido e se esquece que dentro de casa ela é mulher. Ela se esquece que dentro de casa ela não é profeta, não é pastora, não é missionária. Dentro de casa ela é mulher, o seu marido deve respeito a ele, porque a Bíblia fala que o Cristo é o cabeça do marido e que o marido é a cabeça da mulher, e que a mulher tem que ser submissa ao marido. Se ele não maltrata, não destrata, não impede de vir para a casa do Senhor, se ele te sustenta, se ele te dá tudo, respeita o seu marido, porque na sua, aleluia, obediência, eu vou entrar no coração dele, eu vou tirar a dureza e vou transformar ele num vaso novo nas minhas mãos. Oh meu Deus, levanta as Esther dessa geração. Levanta as Esther dessa geração para elas se enxergarem como mulheres, ó Pai amado, aleluia, cristalinas, que reflete a glória, que reflete a luz, que reflete, meu Pai amado, a superação, que cai, mas ela não se arranha, ela não se quebra, porque ela foi gerada na dor e criou resistência. Meu Deus, mulheres estruturadas, emocionalmente abaladas, emocionalmente inquietas, apreensivas, que muitas das vezes estão doentes emocionalmente, mas eu profetizo o Espírito Santo hoje, cura divina dentro da alma dela. Como a mulher samaritana, ela ouviu de Deus, estava errado, 5 maridos, esse aqui também não é teu, mas mesmo assim ela entrou contigo, porque o Senhor passou por Samaria para resgatar aquela mulher do caminho errado, e fez dela uma mulher seguidora, e ganhou almas para ti, Senhor, porque ela se arrependeu, porque ela deu ouvido para a tua palavra. Você não é vítima, você não é uma coitadinha, você não é escória deste mundo, você é o rubi, você é uma ametista, você é uma esmeralda lá, me canta. Quando eu trabalhar dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, o seu marido vai louvar a Deus pela sua vida. Na tua humilhação, eu vou preparar um momento de exaltação. Aonde você foi humilhada, é ali que eu vou trazer exaltação para ti. Ele vai entrar no meio de uma e falar: de todas ela é superior, de todas vai a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será exaltada. Oh meu Deus, ajuda-nos a nos arrepender também, a nos arrepender também quando somos maltratadas, nós maltratamos. Ajuda-nos a nos arrepender de sair debaixo da tua palavra e querer resolver do nosso jeito. Ajuda-nos, ó Pai, a nos movimentar de acordo com a tua vontade e nos enxergar, ó Pai, como mulheres, ó Pai amado, fortes em ti, dependentes de ti, que estamos de pé porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor tem a restauração plena para a nossa alma, para o nosso coração. Coração doente não bate direito, uma hora ele para. Coração doente, ele não bombeia direito, ele não circula o sangue no corpo. Meu Deus, cria em mim um coração puro, cria em nós um coração perdoador, um coração misericordioso, porque o Senhor Deus é Deus que vai mudar a trajetória de pessoas aqui. Senhor Deus, vai mudar a trajetória de mulheres aqui, meu Pai. Senhor Deus, nos trouxe aqui debaixo de uma guerra, debaixo de uma luta, meu Deus, para que tudo isso não acontecesse. Mas eu creio que no mundo espiritual já está acontecendo uma transformação na nossa história, uma transformação na nossa trajetória. Oh meu Deus, nos ensina, meu Deus, a entender que passou. Eu não sou a mesma mulher, eu não sou a velha criatura, eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma serva do Senhor, uma ministra do altar, uma pregadora do Evangelho. Nós precisamos entender, ó Pai amado, que eu preciso ser curada para mim poder curar o outro. Eu preciso, aleluia, ter a direção certa para dar para o outro, meu Deus.
Oh meu Deus, que lembrança do passado. Fique aqui para dar testemunho da dor, mas não que doa e que reflita para o meu amanhã. Não que doa, porque tem mulheres frustradas que não querem mais casar. Tem mulheres frustradas que não querem ministério. Mulheres frustradas que não querem mais ajudar ninguém. Mas a frustração, Senhor, não é o teu espírito. A frustração é uma decepção e uma desistência de uma nova oportunidade que o Senhor Deus tem para nós. Uma oportunidade de viver um casamento santo, um casamento preparado por Deus, um casamento restaurado, um relacionamento sadio. Deus manda dizer: eu vou tratar o Assuero também, eu vou tratar os Baraques também, eu vou tratar os Mardoqueu dessa geração também, por amor de ti, por causa das suas lágrimas, por causa das suas orações, por causa da sua busca, por causa da sua humilhação, por causa da sua remissão. Eu vou tratar corações de pessoas aqui, por causa da sua aliança comigo. Por causa da sua aliança comigo, eu vou tratar pessoas por causa da sua aliança com eles. Você comigo, eu, você e eles. Mulheres entraram aqui pensando em desistir. Mulheres entraram falando assim: eu vou flutuar, vou desistir desse casamento, desistir desse marido, eu amo ele. Você falou assim: Deus, eu amo ele, mas estou cansado. Deus manda dizer: espera só mais um pouquinho, porque eu vou fazer algo extraordinário. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou fazer coisas miraculosas e você vai ficar surpreendida de ver o que eu vou fazer. O tempo da minha visitação está chegando para muitos. O tempo da minha visitação está chegando para muitos. Desde o pequeno aos grandes, eu vou tratar essa geração. Eu vou tratar a terra. Eu vou tratar os meus servos. E eu vou transformar os fiéis dessa geração para serem estrelas para brilhar nessa geração. Não quero ser ciumenta. Não quero ter inveja de ninguém. Confessa aí. Não quero ter necessidade de reconhecimento. Não quero ser mais insegura. Eu não quero mais falar de mim o que não é verdade. Eu não sou feia, não sou gorda. Não sou. Eu não sou aquilo que os outros falam que eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor Deus fala. Amada, eu não quero ser briguenta. Eu vejo Deus trabalhando no emocional de mulheres aqui. Meu Deus, hoje é uma noite maravilhosa, amada. Deus está visitando o emocional de mulheres aqui. Sistema nervoso abalado. Deus está dando ordem para curar o seu emocional. Ele está trazendo calma, uma estrutura nervosa que você tem. Ele está trazendo calma. O problema vai aparecer e você vai ficar tão calma que nem você vai se entender. Entendeu? O que aconteceu comigo? Não briguei, não falei nada, não escondei, não. Deus está visitando o emocional das minhas servas. Deus está visitando o emocional das minhas filhas. O seu coração vai bater direito. O seu sistema nervoso vai sentir direito. E você não vai de maneira nenhuma, aleluia, morrer triste, abandonada, desprezando, como você vai morrer em honra. Deus vai te honrar, porque Deus vai exaltar as suas filhas dessa geração. Oh, Deus está falando com algumas mulheres aqui. Ele quer relacionamento comigo. Ele quer relacionamento comigo. Inquieta de um lado para o outro, não me para me ouvir. Você não para me ouvir. Eu quero ministrar no seu coração, na sua particularidade, na sua intimidade, no seu secreto, minha filha. Eu quero trabalhar em você. Eu quero te encher, eu quero fazer de você um recipiente da minha glória. Eu quero fazer de ti um recipiente da minha glória. Deus está chamando mulheres para uma intimidade pessoal. Deus está chamando algumas mulheres para uma intimidade pessoal, aleluia, particular com Ele. Até quando vai ficar correndo do lado do outro buscando saídas? Porque é em mim que eu tenho toda a fortaleza que você precisa do seu coração. Mulheres que não têm vida de oração. Mulheres que não querem dobrar joelho, que não querem chorar, que não rasgar as suas vestes.
Mulheres que não têm tempo para Deus não conseguem cura, não conseguem restauração, não sai do primeiro nível, não muda a fase, não sobe patamar, mas ela vive um processo de derrota. Mas eu profetizo, Pai, no nome de Jesus, que nós, como mulheres de Deus, vamos cair que nem um rubi, mas não vamos sofrer arranhões, não vamos ser quebrados, porque nós vamos entrar na tua presença e vamos falar contigo de joelho dentro da nossa casa, dentro da nossa laje, na nossa varanda, na nossa sala, no nosso trabalho, aonde for necessário nós vamos andar, vamos falar contigo. Porque existe um unguento que o Senhor Deus coloca dentro do nosso coração e que nos cura de toda a sombra do passado, toda a lembrança do passado. Nos ajuda a perdoar o marido, perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoa seus parentes também. Deus está falando com alguém aqui, perdoa seus parentes. Alguém da sua família te fez algo muito ruim, perdoa. Perdoa a sua vizinha, perdoa o seu líder, perdoa. Porque no perdão eu vou fazer justiça na terra. Eu sou a sua justiça. Eu vou te libertar dessa dor. E eu vou usar muitas mulheres aqui neste tempo para curar outras mulheres. Eu vou usar, eu profetizo que amanhã vai ser você no altar. Eu profetizo que daqui uns meses vai ser você no altar, ministrando cura para outras mulheres. Eu profetizo que hoje você está sendo curada, está sendo ministrada aqui, está chorando, está rasgando seu coração, mas amanhã você vai ministrar em outro altar e vai ser instrumento de cura para outras mulheres. Meu Deus, eu creio, Pai. Faz a obra e abençoa as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Pastora Fernanda, vem cantar esse louvor. Senhor amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar pela vida de todas aqui, pela vida da pastora Rosa, pelo lar dela, pela casa dela, pelo ministério dela, Senhor. Honra a tua filha, continue cuidando, continue trabalhando na vida dela, continue honrando, trazendo mulheres para estudar, trazendo homens e mulheres para ajudar esta obra, continue suprindo, trazendo provisão, continue fazendo dela um instrumento nas tuas mãos, Pai. Oh, meu Deus, cuida da tua filha, dê saúde para ela. Dê saúde, Senhor. Em nome de Jesus, que ela continue gerando nessa geração. Que ela continue ganhando almas para ti, Papai. Nós queremos abençoar a vida dela. Porque ela abriu esse espaço, ela pediu esse encontro, porque ela confiou em nós. Porque ela confiou em nós, Pai, do jeito dela, na humildade dela. Nós queremos abençoar a vida da tua filha. Quero chamar os pastores para orar nela. Senhor, nós queremos profetizar também na vida dela, milagre de Deus. Queremos profetizar na vida dela. Cadê os pastores para abençoar aqui também? Senhor, nós queremos profetizar na vida da pastora Rosa, meu Pai, milagres sobrenaturais. Senhor, nós queremos profetizar, Senhor, maravilhas ministeriais. Nós queremos, Senhor, profetizar sobre a vida da pastora Rosa, Senhor, aleluia. Honrar no casamento dela. Pode orar e profetizar a bênção. Meu Deus, nós queremos te pedir cura também se tiver alguma ferida aí, que eu sei que ela sofreu. Eu sei que ela foi destratada quando ela gerou amor. Eu sei, meu Pai amado, que ela passou por situação difícil ali dentro, que ninguém sabia, pouco sabia. Mas ela escolheu lutar. Ela escolheu, ela decidiu lutar, ela correu risco, mas ela decidiu lutar pelo casamento dela, Pai. Nós queremos, Senhor, profetizar a honra de Deus, Pai. O Senhor vai trabalhar ali, vai tratar, Senhor, aquele vaso e vai honrar a tua filha. Vai dar dupla honra no lugar da tua vergonha, Deus vai dar dupla honra. A glória da segunda casa vai ser melhor do que da primeira. A primeira o diabo derrubou, a segunda não vai derrubar. A segunda não vai ter destruição. Porque é o Senhor que dá a última palavra. Aleluia. Tem inveja no ministério dela, quebra hoje. Todo espírito de sabatonias que a pastora falou, nós aprendemos agora todos os ministérios aqui. Todo sabatonias, todo gesto, Senhor. Oh, meu Pai, todo demônio que vem para caluniar os guardiões dessa geração.
que vem para atrapalhar ministérios aqui das mulheres. Nós repreendemos agora essa entidade que quer por terra essa entidade, todo caluniador, todo espírito de rebelião, toda facção do inferno, toda língua maldita que se levanta contra as suas ungidas, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Não prevalecerá. Não prevalecerá, não prevalecerá. O ministério vai andar, o ministério vai crescer, as portas vão se abrir, vão mandar almas, vão mandar vidas, aleluia. Está se transformando uma rainha respeitada em Suzã, e todo Israel se levantou por causa dela. Meu Deus, eu profetizo neste vale colheita de vidas, colheita de almas. Nós quebramos algo no mundo espiritual do ministério da pastora Rosa. Meu Deus, que haja colheita, que haja crescimento, que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, Rabadai, Rabai, Rabachou, Rabasurianda, Rabashiricanta, Rabashuia. Meu Deus, que nós possamos sair daqui leves, em paz, confiantes, se amando, que nós possamos sair daqui plenamente restaurados, Pai, em nome de Jesus, para dizer: eis-nos aqui, envia-nos a mim, Pai, cuida das tuas filhas, em nome de Jesus. Pode orar, pastor. Amém. Glória seja dada ao Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir todos os dias. Tem a vela não, né? Trouxe a Faz vela em mim número zero. Vela número Nada é mais importante, não há nada aqui. Eu queria mais, traz o céu. Se não quiser, faz a terra subir. Toda glória envolve-me.
seja o nome do Eu andei Senhor. com o teu celular. Tá bom, minha filha. Eu só tenho que agradecer, né, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? E também